Síntese do profeta Jeremias, o item 23 do nosso livro. Mediante 2/6 de figo, o futuro do povo é revelado. Versículo 5, separei desse texto, diz: como a estes bons figos, assim conhecereis aos de Judá levados em cativeiro. Essa parábola dos 2/6 de figos simboliza a situação dos israelitas que foram para o cativeiro e os que ficaram em Canaã. Os que foram para o cativeiro babilônio são simbolizados no figo bom. E os que ficaram em Canaã são simbolizados nos figos ruins. Até por obediência à palavra de Deus. Se Deus ordenou, olha, vocês têm que sair de Canaã, vocês têm que irem para o cativeiro, porque a terra precisava descansar dos seus sábados, Deus anunciou isso, eles tinham que obedecer, ou seja, aqueles que estão aceitando ir para o cativeiro, eles estão obedecendo a Deus. E por isso Jeremias os chama também de figos bons. Nesse mesmo texto de Jeremias 24, veja o versículo 6. Ele explica: porei os olhos sobre eles, para seu bem, e os farei voltar a essa terra. Ou seja, da figueira, que é uma árvore muito importante para Israel. No Novo Testamento, Jesus se encontra com uma figueira simbolizando Israel e não acha fruto nela. Naquela nação de Israel que vivia nos dias do Novo Testamento, não deu nenhum fruto e Jesus ordenou que ela se secasse. E aquela nação realmente secou-se. Deus prossegue, né? Esses que aceitam o cativeiro, Deus diz: eu os farei voltar, e edificar-los-ei, e não os destruirei, e plantá-los-ei, e não os arrancarei, e dar-lhes-ei coração para que me conheçam, porque eu sou Yahvé. Lembrando que Yahvé, o significado, a raiz da palavra, é aquele que age no presente. E ser-me-ão por povo, e eu lhes serei por Deus, porque se converterão a mim de todo o seu coração. Bom, essa profecia de Deus, Deus está dizendo que vai trazê-los de volta para essa terra e eles se converterão de todo o seu coração. Essa profecia nós poderíamos dizer que ela ainda não se cumpriu, porque uma conversão de todo o coração ainda não aconteceu com Israel, né? Os israelitas que temiam a Deus, eles foram levados para a Babilônia. Lembrando, o que é a Babilônia? A Babilônia, apesar dela ter sido fundada por um descendente de Cã, ela foi colocada, fundada, né, na Mesopotâmia, no meio do povo de Deus. Tá bom? O Nimrod saiu do Egito e fundou a Babilônia lá na Mesopotâmia. Naquela mesma Mesopotâmia, Nimrod contaminou tanto aquela região com a idolatria, né, que ele trouxe do Egito, de Cã, que acabou que toda aquela região se desviou. E só Abraão escapou. E Deus tirou Abraão daquele lugar e o trouxe para Canaã. Agora o que acontece? Os israelitas vão habitar naquele local. Uma coisa interessante, vocês sabiam que, segundo a história, Flávio Joséfo relata que os israelitas, quando são levados para a Babilônia, veja o que, vamos dizer, não Baal, porque é uma estátua, mas quem está por trás de Baal faz. Ele, para humilhar o povo de Deus, o que Satanás faz? Segundo a história, os israelitas que foram cativos para a Babilônia, eles trabalharam na reconstrução da Torre de Babel. Que Flávio Joséfo relata que Nabucodonosor colocou eles para trabalhar na reconstrução da Torre de Babel. Ou seja, aquele símbolo de confusão e de desafio a Deus, porque Babel significa porta a Deus, não significa confusão, como alguns dizem, se interpreta por confusão, porque lá em Babel houve a confusão das línguas. Mas o termo Babel
vem do hebraico Bab, que é a porta, e El, que é Deus. Então Babel significa porta a Deus. Seria uma maneira de Nimrod se tornar Deus. Esse seria o projeto. Os israelitas vão habitar naquela região e, segundo a história, acabam por trabalhar na reconstrução da Torre de Babel.